Meu nome é Juliana, né, como o pastor falou. Alguns de vocês eu já conheço. Eu sou membro da Igreja Getsemane. Tem bastante tempo, acho que mais de 7 anos, acho eu. Mas eu são muitos anos de cristã. São quase 30 anos de cristã. Bom dia. Então, assim, eu sou casada com o pastor Gislon, né, que é um pastor auxiliar lá da JET, tem um culto 7h30 da manhã, culto dos conquistadores. Né, a pastora Dalvinha também, ela está aqui, ela ajuda a gente lá. É um culto assim, não vai muita gente. Esse horário é meio... Mas assim, é um culto tão abençoado. Nossa, a gente ora muito, é uma bênção, realmente. Assim, a gente iniciou nossa jornada numa missão. Né? Eu creio que eu já estou na JET há quase 10 anos, porque eu nem era formada ainda. Eu sou formada em arquitetura, e aí, durante o curso de arquitetura, eu decidi fazer a medicina. E foi interessante, porque eu lembro que eu fui numa exposição de arte, no Palácio das Artes. E lá tinha uma exposição dos pacientes da doutora Nise da Silveira. Não sei se já ouviram falar dela. Tem até um filme que chama Nise. Ela é uma psiquiatra que revolucionou algumas coisas e tal. E aí eu lembro que isso começou a me chamar a atenção. E, na verdade, eu também fazia alguns tratamentos. Eu era muito deprimida na época. Na verdade, eu conheci Jesus. Eu estava passando por um tratamento para depressão quando eu conheci. Isso já tem 30 anos. E desde então eu nem imaginava isso, estar aqui hoje, né, como psiquiatra, como pessoa que trabalha na saúde mental. Mas o Senhor foi agindo e fazendo, e as coisas foram acontecendo, né? E hoje eu estou aqui. Então, eu me formei em medicina, e logo que eu me formei, eu já fiz a minha primeira especialização em psiquiatria clínica. Eu lembro que, na época, o meu marido tinha feito curso com o pastor Francis, de psicoteologia. E foi muito engraçado, porque ele tinha estudado uma série de transtornos. Ele chegou em casa e falou assim: você tem isso, você precisa se cuidar. E eu lembro que eu comecei uma residência de clínica médica lá no Hospital Madre Teresa, mas na mesma época eu fui chamada para trabalhar num concurso público e era incompatível. E aí eu deixei a clínica médica, que eu gosto muito também, sabe? Gosto muito de clínica médica, e fui fazer essa especialização em psiquiatria, né, nessa época. E desde aí já são muitos anos, desde então o senhor tem me permitido trabalhar só com isso. Né? Hoje eu trabalho praticamente só como psiquiatra. E é interessante porque eu trabalhei com muitos tipos de pacientes criança, adolescentes, adultos graves, pessoas de tratamento ambulatorial. Trabalhei por 1 ano num hospital aqui de Belo Horizonte, e agora eu estou atendendo álcool e drogas, né, lá no município de Ibirité. Então, assim, é uma trajetória bem ampla e é algo que sempre me chamou a atenção na psiquiatria, sempre, desde assim, da faculdade. Era a proximidade que os transtornos e cada história tem como mundo espiritual. Isso é algo que sempre me chamou a atenção. Tem, inclusive, uma escritura que fala que... eu não separei essa escritura, eu vou só citá-la, que está em Deuteronômio, se não me engano, quando fala sobre bênçãos e maldição. Ele fala que as pessoas que desobedecessem, os pensamentos ficariam confusos. Né? Então, isso me chamou muita atenção, porque eu via, sabe, em cada relato de cada paciente. Né? Tem até um filme que é muito famoso na psiquiatria, quem se interessa pode assistir, chama Estamira, que o nosso professor, eu lembro que ele mostrou para a gente, e tinha passagens assim, que era nítido ver a possessão. Tem um momento no filme, é uma senhora que era evangélica, e ela foi estuprada 2 vezes, né, no caminho de Belfort Roxo, do Rio de Janeiro.
Ela foi estuprada uma vez, depois ela foi estuprada de novo e ela não deu conta daquilo e entrou num surto psicótico. E é interessante, porque ninguém podia falar de Jesus perto dela. Olha que coisa. Ela virava um demônio quando você falava de Jesus perto dela. Está no filme. E tem um momento que ela está delirando, que ela morava no lixão. E aí tem um controle remoto de televisão que ela conversa como se fosse um celular. Aí, em um determinado momento, eles filmam, né? Ela, o tempo todo ela já faleceu. Ela pega o controle e fala assim, Exu, câmbio, Exu. Sabe? Então, assim, eu me lembro, eu na faculdade assistindo aquilo foi tão nítido a possessão, assim, que havia uma possessão ali. E é interessante, né? Porque, como médica hoje no Brasil, e isso estende aos psicólogos, né? A gente não pode falar sobre religião, né? Assim, de uma maneira geral. Você tem que ter muita cautela quando você fala sobre isso, porque você pode até incorrer em crime, né? Quando você faz isso. E é interessante porque nessas últimas 2 semanas eu agradeço muito por estar aqui, né? Me sinto absolutamente honrada. Essa primeira pregação me quebrantou muito. Quando o pastor falou sobre a esposa dele, eu falei, uau, estou longe disso. E assim, eu fiquei pensando, falei, puxa, né? Como eu vou fazer essa palestra? Eu trabalho na Clínica da Alma junto com o pastor Francis e geralmente eu falo sobre saúde mental e espiritual, né? Mas aqui vocês são pastores, né? Todos vocês são pastores e esposas de pastores. Eu falei, puxa, é uma população, digamos assim, é uma amostra diferente, né? Então, eu pedi muito ao Senhor que me inspirasse. E foi interessante porque, na verdade, essa palestra, assim, me sinto honrada por estar aqui, grata, tá? Mas ela aconteceu exatamente no meio das minhas férias. E é engraçado porque eu e meu marido, a gente teve que viajar para um local mais próximo. Porque eu falei, não, eu preciso de férias, a saúde mental ela suga demais. E aí a gente foi para um lugar razoavelmente próximo, que é Monte Verde. E aí eu levei um monte de livro que eu queria ler, e a gente falou, não, até dentro daquela questão da primeira pregação, vamos restaurar, né, um pouco o nosso casamento, lá é extremamente romântico. Aconselho a todos os casais irem até lá. E aí, o primeiro livro que eu peguei para ler, que era do pastor Hernandes, falava sobre arrependimento. E o primeiro capítulo ele fala que nós estamos num século onde o pecado tem sido tratado como doença. E ele falou muito aquilo, e eu vejo isso. Nossa, isso assim, foi um dos motivos que eu saí de um dos hospitais que eu trabalhava. Eu não aguentava mais isso. Os pais chegarem com os filhos e querendo internar porque tinham medo deles, porque normalmente eles ameaçavam os pais de morte. E eu não tinha critério nenhum para internar aquele menino. Ele estava completamente consciente, não está em surto, não tem nada. Ele só é mau. E eu cansei, porque aí vem, mas é porque como era um hospital particular, né, você tem todo. Eu falei, não, eu não, sabe, assim, eu como cristã, existem momentos que eu preciso de um tempo para organizar a minha própria mente. E vendo o pastor falando isso nesse livro, né, o quanto o pecado hoje em dia virou doença. Então, você não corrige mais seu filho, ele tem TOD. Você não é mais você não é adultério, é compulsão sexual. Não é, você matou, mas você é vítima, você tem uma psicopatia. Então, assim, nossa, e isso, olha, isso está tomando uma dimensão, porque os manicômios judiciais vão ser fechados esse ano. Né? Na saúde mental, todos nós, está tendo altas reuniões para que os municípios recebam esses doentes, assassinos, presos e etc. E depois foi interessante, porque Monte Verde é uma cidade um pouco diferente, ela parece um pouco uma cidade americana, porque ela foi toda construída em torno da igreja presbiteriana, da igreja batista que eles têm lá. E a gente foi no culto, né, que eu e meu marido, a gente sempre vai no culto quando a gente viaja. E foi um culto muito abençoado. E o pastor falou exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Sobre o quanto hoje não tem mais pecado, hoje é doença. Né? Não é pecado, não, isso é uma doença.
E, em algumas esferas, é até perigoso falar sobre pecado, porque, além de não ser mais doença, virou crime. Você não pode falar algumas coisas. Assim, teórico, pode, né? Mas você tem que ter peito para falar. E foi isso que eu pensei. Falei, caramba, tipo assim, né? Falando uma linguagem bem gira, é nós. Então, como fazer, né? Como manter a sua saúde? Porque sabe o que eu acho que é o pior perigo? É quando o próprio pastor começa a acreditar nessas coisas e começa a abrir brechas, né? Não, isso pode, tadinho, lá. Outro dia eu vi um ministério inteiro saindo de uma igreja por causa da fala de um pastor, né? E não assim, isso é um pingo de misericórdia, né? Contra, entendeu? Uma fala que nem foi isso tudo, na minha opinião. E eu falei, puxa, né? São vocês, né? São vocês. E aí eu fiquei pensando muito, falei, Senhor, tudo bem, mas eu sou médica, eu estou aqui como médica, né? Eu não estou aqui como pastora, até porque eu não sou pastora. Se Deus quiser, um dia eu vou vir a ser, mas eu não sou. Eu sou médica. Então, eu preciso falar um pouco sobre a saúde mental e espiritual de vocês. E eu sei que, quando muitos de vocês sobem aqui, a unção do Senhor transforma. E vocês viram leão de Judá. Mas eu também sei que não é sempre assim. E que talvez vocês tenham dores, feridas, e que não aparecem, mas vocês sabem que tem. E o Senhor me falou isso ali agora, que eu preciso vir aqui para falar também sobre isso, né? Eu sei que cada um de vocês é poderoso, cada um de vocês tem um chamado, cada um de vocês é escolhido pelo Senhor. Mas eu também sei que a caminhada é muito dura, acontecem traições, acontecem tentações, tem que abdicar de muita coisa, né? Eu vejo meu esposo, né? Toda terça-feira lá, às vezes não vai ninguém, e ele está lá. Então, é isso, mas o Senhor está vendo, né? Então, nesses anos todos, né, que já somam quase 8, eu percebi assim, um crescimento dessa ideia. E isso é um plano tão maligno, porque se não tem pecado, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem Espírito Santo. E pronto, acabou, né? Então, se não tem pecado, você não precisa de pastor, você precisa de médico, né? Mas vocês não são médicos, vocês são pastores. E então, como fazer isso, né? Porque isso virou uma grande armadilha, né, do demônio, e tem todo um armamento jurídico até por trás disso, né? E o Senhor me trouxe mais coisas, porque nesse século, uma das áreas que mais tem crescido é a saúde mental. Tipo assim, minha agenda não fica vazia, né? Você tem psiquiatras aí que têm 200 mil seguidores, né? Então, assim, e tem pessoas que cobram extremamente caro, né? Elas ficam felizes em agir assim e conseguem ter muitos, assim, viram quase que semideuses, né? Da saúde mental. Aí a pessoa já começa a fazer aquela transferência. Não, minha resposta está ali, né? E isso é tão perigoso, né? Porque é a área que vocês lidam. Então, eu pensei, falei, puxa, será... Veio uma pergunta, né, na minha mente. Pô, será que seriam os pastores do século XXI, novos Jeremias, né, que estariam sozinhos e falando? E eu lembrei aqui de uma escritura, eu vou ler, tá, se vocês quiserem me acompanhar, Jeremias 1, do 1 até o 9. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Ao qual veio a palavra do Senhor. Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta.
Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Essa escritura é para vocês, né? Isso é para cada um de vocês. Foi isso que aconteceu, né, com vocês. Eu penso que ser pastor é um chamado, né? A pessoa não vira, ela já nasce, aquilo já está lá atrás. E não tem como fugir. Não tem como fugir disso, né? Por mais que, às vezes, o pecado possa destruir um ministério, aquela pessoa continua sendo um pastor. E eu vi aqui em Jeremias assim, muito sofrimento, né, durante a trajetória dele, muito sofrimento. Ele praticamente estava sozinho, numa terra de pecadores, e eu acredito que era um tempo pior do que o que nós estamos vivendo, porque as pessoas eram até mais violentas, apesar de eu saber que existe muita violência, né? Mas, assim, o Brasil, teoricamente, ainda é um país livre, a gente ainda pode falar sobre o Senhor, né? E em algumas passagens, a gente vê nitidamente que Jeremias estava deprimido, realmente deprimido, né? Ele fica deprimido, né? Em Jeremias 26, ele é ameaçado de morte, porque ele fala contra autoridades, né? E ele se vê ameaçado de morte, né? Alguém aqui já foi ameaçado de morte por ter falado sobre o Senhor? Pode levantar sua mão, assim, né? Alguém já foi ameaçado de morte? Eu também não fui, mas pode vir a acontecer. Esse tempo pode chegar, né? E Jeremias estava sozinho, né? Em Jeremias 12, versículo 5, tem uma passagem que ele está reclamando, e o Senhor fala com ele: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Essa escritura, eu amo essa escritura. A primeira vez que eu vi essa escritura, eu estava na faculdade de arquitetura ainda, eu conheci o Senhor na faculdade de arquitetura, e a gente tinha que pregar o evangelho. Era uma igreja, eu não me converti na Getsemane, era outra igreja, e era uma igreja muito missionária, e a gente tinha assim, alvos altíssimos de convidar 50 pessoas num dia e tal, e eu era universitária, eu tinha que convidar a faculdade toda. E eu convidava as pessoas, e a faculdade de arquitetura era extremamente mundana. Para vocês terem uma ideia, tinha uma festa anual, eles chamaram uma prostituta para fazer um striptease. Era normal isso, né? Eu via colegas com saco assim, de maconha dentro da sala de aula. Era assim, entendeu? E eu tinha que falar de Deus para eles, né? Era muito difícil. Eu fiquei com fama de louca. Alguém aqui tem fama de louco por falar sobre o Senhor? Isso tem mais gente. Eu fiquei com fama de louca na faculdade. E é interessante porque foi um tempo de consolidação, né? Foi um tempo de consolidação com o Senhor. E essa escritura, eu me lembro, eu morava numa república, eu estava assim na escada, eu sempre acordava de madrugada para ter meu tempo com o Senhor. E ele me deu essa escritura porque eu estava reclamando. E ele me falou: como você vai correr mais do que os cavalos se você se cansa com os homens? E eu trouxe essa escritura hoje para vocês, porque só o Senhor sabe, né, o que cada um de vocês tem passado. Eu queria, inclusive, né, aproveitar essa oportunidade, eu queria fazer com vocês, que cada um possa fazer com si mesmo, tá bom? Eu trouxe aqui uma escala, é uma escala que eu uso no meu consultório, mas vocês vão fazer com vocês, tá? Vocês vão responder para vocês. Não precisa falar para ninguém. Se depois vocês quiserem me procurar, estou disponível, vou fazer o retiro também. Então, são algumas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês, tá bom?
Esse questionário chama PHQ-9, são 9 questões. E elas rastreiam alguns estados de adoecimento mental. Por isso que eu queria que vocês fizessem com vocês, tá bom? Porque vocês podem se surpreender, né? É aquilo que eu falei, às vezes, quando o pastor sobe aqui, ele vira outro, é puro espírito. Mas a gente tem outros lados, né? Que precisam ser cuidados também. Existe a questão genética, às vezes na sua família você está quebrando uma cadeia de maldições aí. E a gente vai ver aqui que as atitudes, elas influenciam o funcionamento do nosso organismo, tanto para mal quanto para bem também, né? Então, olha só, primeira, você vai pensar em você nas últimas 2 semanas, tá bom? Então, primeira pergunta, você teve pouco prazer ou interesse em fazer alguma coisa que você sempre gostou muito de fazer? Tipo assim, pescar, jogar boliche, fazer ginástica. Se não aconteceu, você está normal, você vai marcar 0. Se em alguns dias você se sentiu assim, nossa, que preguiça de fazer isso, você vai marcar 1 ponto. Se mais da metade dos dias dessas últimas 2 semanas você perdeu o interesse de fazer alguma coisa, você vai marcar 2 pontos. Agora, se você perdeu o interesse quase todo dia, se quase todos os dias, para você fazer o que você tem que fazer, e que sempre foi prazeroso, foi um sacrifício, você vai marcar 3 pontos, tá bom? Então, essa é a primeira pergunta. Agora, pergunta número 2. Você sentiu desânimo, desalento ou falta de esperança? Sabe aquele sentimento de falta de esperança? Que é um sentimento tão longe do Senhor e que a gente, como cristão, a gente ora, repreende, mas às vezes vem. Se você sentiu isso, não sentiu 0, em alguns dias, 1 ponto, mais da metade dos dias, 2 pontos, e todos os dias, veio esse pensamento, 3 pontos. Tá? Tudo bem? Agora, a questão número 3. Você teve dificuldade em adormecer? Ou você está dormindo demais? Você não está, número 1, não está conseguindo dormir. Número 2, está dormindo demais, assim, um tanto que você só quer dormir, chega em casa, dorme. Ou você fica acordando à noite. Dorme, acorda, vai lá orar, é o Senhor me chamando, né? Tem até aquela, ouço o Senhor me chamar. Mas toda noite Ele está te chamando mais de uma vez. Se isso está acontecendo nunca, 0, alguns dias, 1 ponto, mais da metade dos dias você teve um sono não reparador, que a gente fala, 2 pontos, ou em quase todos os dias você não está conseguindo dormir ou está dormindo demais, 3 pontos. Tá? Cansaço, tá? Falta de energia. Aqui eu quero abrir um parênteses para as mulheres que estão com os 50, beirando 50, tá? Porque na menopausa isso também acontece. Mas entra também, tá? Porque é muito comum a gente diagnosticar algumas coisas na menopausa. Então, olha lá. Se você teve cansaço ou falta de energia, você sentiu assim, nossa, eu não sou mais o mesmo, né? Mas de uma forma intensa. Se não sentiu 0, alguns dias 1, mais da metade dos dias 2, todos os dias, 3 pontos. Tá? Essa é a número 4. Agora, o apetite. Você notou nas últimas 2 semanas, tá, gente? E não vale para quem está fazendo dieta, nem para engordar, nem para emagrecer. Você sentiu falta de apetite? Você sentiu, assim, às vezes chega aquela comida gostosa, você não tem a menor vontade de comer? Ou você também está comendo demais, você está comendo sem ver, está notando que a roupa está ficando apertada e já não está dando conta, né? Então, se isso não aconteceu 0, alguns dias 1, mais da metade dos dias 2, em todos os dias 3. Agora uma pergunta mais, né, capciosa. Você sentiu, nessas últimas 2 semanas, que você não gosta de você? Que você não é o que você queria ser? Que você falhou? Você se sentiu um fracasso? Tá? Essa pergunta ela é de uma intimidade, assim, eu espero ter toda a delicadeza para fazê-la, porque isso é muito pessoal. E é por isso que eu falo, você responde. Tá?
Se não aconteceu, glória a Deus. Se aconteceu pouquinho, 1 ponto, mais da metade dos dias você se sentiu assim, 2 pontos. Agora, você se sente assim todos os dias, 3 pontos. Tá? Dificuldade de concentração. Essa também é muito interessante, porque o celular atrapalha muito a gente. Você conseguiu se concentrar na leitura da sua Bíblia? Né? Eu acho que, para quem é pastor ou para quem é cristão, isso é uma coisa bem importante. E eu vou falar sobre isso também. Você conseguiu se concentrar, ficar lá tranquilo, sem pensar em mais nada? Você está tendo dificuldade para concentrar, a ovelha está falando, você está lá, está ouvindo, amém, glória a Deus. Você não ouviu nada que a pessoa falou. Ou no culto, alguém está pregando e você, nada, zero, não gravou nada. Se você está assim, mesma coisa, tá? Mesma frequência, nunca 0, às vezes 1, mais da metade dos dias 2, sempre. Nossa, eu não consigo concentrar em nada, já desisti. É só no áudio. Hoje em dia a gente tem os áudios, né? Aí ajuda um pouquinho. 3 pontos, tá? Agora, você está mais lento do que o normal, a ponto das pessoas falarem, nossa, você está lerdo. Se você é casado, sua esposa, ela é um termômetro, ela vai falar. Você está lerdo. Ou você está agitado demais. Você sente que você está agitado. Você não consegue parar quieto. Eu, por exemplo, estou aqui de um lado para o outro, né? Você não consegue parar quieto. Você vê que você para quieto, você parece que vai ter uma crise de pânico se você parar. Mesma coisa. Não aconteceu 0, aconteceu mais ou menos 1, mais da metade dos dias 2, todo dia 3. Agora, essa é a pior, né? Você já pensou em morrer? Nessas últimas 2 semanas, pensou nisso? Eu sei que a gente que é cristão, foi uma diferença muito grande que eu notei. Eu atendi na casa da família, uns 2 anos. O cristão, ele não fala em suicidar, ele não planeja, porque ele tem temor. E já é provado que a religião é um fator de proteção. Mas pensa em morrer, pede para Jesus, Jesus, volta logo, pelo amor de Deus, né? Amanhã, de preferência. Ou, Senhor, me leva, não aguento mais ficar aqui. Porque isso também são falas que não são legais, entendeu? Então, se isso aconteceu com você, é a mesma coisa, tá bom? Tá. 7. Se você não tem dificuldade de concentrar, 0. Se isso aconteceu poucas vezes essa semana, você notou que você estava com uma certa dificuldade, mas conseguiu se controlar, 1. Mais da metade dos dias, 2. Agora, você está assim, direto, 3. Tá bom? E a última, que é a 9, né? Você pensa em estar morto, ou você tem vontade de se ferir, de se magoar, e às vezes a gente é muito... Tipo assim, a gente faz coisas que sabe que vão nos prejudicar. Né? Por exemplo, uma pessoa que é hipertensa vai lá e come uma coisa bem salgada, ou um diabético come um doce. Você sabe que aquilo vai te fazer mal e você faz. Né? É uma coisa de destruição. Tá? Então, é a mesma coisa. Não aconteceu 0. Oi? Essa é a 9. Não, essa é a mesma da 9, a mesma de se você pensa em morrer. Tá bom? É a mesma pergunta. Ela tem tanto você pensa em morrer, quanto você tem feito coisas para se destruir. É a mesma pergunta. Tá? Bom, então agora, gente, vocês vão somar. Tá bom? Bom, se você teve pontos abaixo de 8, beleza. Você não está deprimido. Tá? Se você teve pontos entre 9 e 18 pontos, você está deprimido. É uma escala que, à medida que aumenta, a depressão piora, e depressões mais graves precisam de medicação. Oi? Se você fez até 8, beleza. Glória a Deus para você, continue assim, tá? De 8 para cima, a gente já começa a falar de adoecimento, tá bom? A gente já começa a falar sobre depressão.
né? De 12 para cima, eu não estou com a escala numérica aqui exata, mas de 12 para cima a gente já fala de uma depressão que precisa de remédio, tá? Remédio mesmo, psiquiatra. E acima de 18 é uma depressão extremamente grave, tá? Extremamente grave. Pode ser um caso até de internação, tá bom? Então, você tem sua escala aí, você sabe, tá? Se você quiser me procurar, eu vou estar aqui. Se você quiser procurar outra pessoa, procure. Se você não precisa procurar ninguém, glória a Deus, tá bom? Mas isso é para vocês, tá? Eu acho que é importante que vocês tenham essa consciência, tá bom? Oi. Fica mais fácil, é PHQ-9, tá? Ela é uma escala de rastreio, ela é usada nos Estados Unidos para o telefone, às vezes para rastrear, sabe? PHQ-9, tá bom? Então, vocês podem baixar, eu acho que talvez no Ministério pode ser útil, tá? Até para vocês indicarem, porque quando a depressão é leve, Q de queijo, P de pato, H de habitação, Q de queijo. 9, tá? São 9 perguntas. Bom, então, voltando agora aqui, né, Nossa, eu só tenho 10 minutos, né? Bom, amém. Vamos tentar aqui ser rápida. Quando eu fui fazendo essa ministração, nessa aula, eu estudei bastante. E, durante esses estudos, eu achei uma tese de doutorado, tá? Do Hospital das Clínicas de São Paulo. Até meio-dia? Nossa, muito obrigada. Do Hospital de São Paulo, né? Da Faculdade de Medicina de São Paulo. E é uma tese, assim, entre todas, eu achei ela muito interessante, né? Porque ela fala o seguinte... Só um minuto. É uma tese de doutorado da Universidade de São Paulo, Departamento de Psiquiatria, um trabalho de 2022, extremamente novo. Professor Dr. Marcos Julian Teixeira, intitulado Saúde e Espiritualidade segundo o Espiritismo. Calma, eu não vou falar sobre espiritismo, eu só peguei como uma tese científica, né? E, nessa tese, ele faz uma série de comparações e de estudos, ele faz uma revisão da literatura sistematizada. Então, ele fez uma revisão de vários artigos sobre vários temas relacionados à espiritualidade, religiosidade. E o que ele percebeu? Né? Algo que a gente já tem visto na mídia. Ele descreve, em linhas gerais, que a espiritualidade e a religiosidade eles melhoram, incrementam as emoções positivas, bem-estar, esperança, felicidade, otimismo, autoestima, propósito, sentido de controle sobre a vida. Olha que legal. E estas emoções, elas levam a atitudes. Atitudes positivas também, humildade, altruísmo, compaixão, empatia, gentileza, gratidão e perdão. É Gálatas, né? Gálatas 5. Quer dizer, olha só como Deus humilha a sabedoria humana, né? O cara já está lá atrás, já está na Bíblia isso. E outra coisa muito interessante é que, como mecanismos secundários a esse agir, a espiritualidade, religiosidade, a esse agir mais positivo, nós temos uma mudança no fluxo sanguíneo no sistema nervoso central. Tá? Então, o que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo bilateral no córtex frontal, giro do cíngulo e tálamo. O córtex frontal ele é extremamente importante na tomada de decisão, no controle emocional, na emoção fina. A pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, que é a pessoa que não tem controle emocional, ela tem esse córtex modificado ali, lateralizado. Ela age como uma criança para o resto da vida. Né? Então, a oração, a espiritualidade, ela aumenta o fluxo sanguíneo dessa área,
que é a área que traz maturidade, que traz foco, que traz objetivo. Por outro lado, ela diminui o fluxo sanguíneo no córtex parietal superior. O que é o córtex parietal superior? Ele é responsável pelas sensações somatoformes primárias relacionadas ao nosso corpo, né? E é interessante que, nesse estudo, ele fala que o baixo fluxo sanguíneo nessa área corporal ele levaria a uma perda da cognição clara, da limitação do eu. Olha que coisa bonita, né? Ou seja, na medida que a gente ora mais, a gente perde a noção dos nossos limites corporais, né? E isso e da existência também. A gente é como se os limites não existissem, né? E isso acontece quando a pessoa ela é mais espiritual e ela tem mais religiosidade. Além disso, aumenta o fluxo de neurotransmissores. GABA, o que é o GABA? Alguém aqui já ouviu falar de um negócio chamado clonazepam? Pois é. O GABA, o clonazepam, ele faz o GABA, entendeu? É o GABA, que ele desliga a gente. Então, você está lá para dar um surto, você toma aquele negócio, ele dá aquela desligada. E é super viciante, tá? Não é só mesmo prescrição médica, e olhe lá. Mas a oração e a espiritualidade fazem isso. Elas desligam a sua mente. E outra coisa, aumenta o fluxo de dopamina, serotonina e melatonina. A maioria das medicações faz isso. Faz exatamente isso. Entendeu? É isso que a oração e a espiritualidade fazem. Né? E quando a gente continua lendo, estudando, né, indo já para o lado da neurociência, a gente fala muito sobre diferentes frequências cerebrais. E quando eu estava estudando sobre isso, foi muito interessante. Eu não vou trazer aqui em detalhes, porque, né, eu poderia incorrer em algum erro grosseiro, mas, de maneira geral, a gente tem várias frequências cerebrais. A gente tem frequências mais altas, que são frequências de ação, né? E, lendo sobre isso, até pedi licença ao pastor Francis para falar sobre o livro Psicanálise Positiva, porque ele fala muito sobre isso. E, até, pastor, se eu falar alguma coisa, você me corrige, por favor. Mas, segundo o texto que eu li, as frequências mais altas elas são frequências de ação. Inclusive, as frequências mais altas elas são até frequências sonoras, né? São frequências de visão. Mas a gente tem também frequências de tomada de decisão, que são frequências mais altas. Quando a gente vai diminuindo a frequência, a gente vai entrando em estados mais contemplativos, né? Você tem a frequência alfa, que é uma frequência em que você começa a tomar consciência do seu corpo. E é muito legal, porque hoje, em psiquiatria e psicologia, a gente fala sobre uma terapia que chama mindfulness, né, que é caríssimo. É basicamente uma meditação, é você entrar em contato com o seu eu. Ela é muito boa para pessoas que têm muitas tarefas, porque, através do mindfulness, você passa a viver o momento. Ou seja, eu estou aqui agora, eu estou falando para vocês, e é isso que importa, nada mais eu estou pensando. Né? É um estado difícil, principalmente para quem é ansioso, porque o ansioso ele está sempre antecipando, né? Sofrendo por antecipação. E tem também a frequência teta. Né? A frequência teta ela é mais baixa ainda. Ela é um estado de concentração, é o estado de oração. Tá? É o estado da oração. Agora, o que acontece às vezes? Será que todo mundo aqui que ora na frequência teta? Eu, assim, não oro na frequência teta. Às vezes eu oro andando, Senhor, abençoa aqui e tal. Isso não é uma frequência boa para se orar, entende? Ela não é uma frequência eficiente, segundo a neurociência, tá? E aqui eu estou falando, porque se você pegar os estudos, vão falar sobre meditação, mas é orar. Jesus já fazia isso há muito tempo atrás. Então, assim, essa frequência teta, né? Eu achei um livrinho, tá? Tem no Kindle. Quem quiser, é um livrinho muito legal. Ele fala sobre a oração quântica. Tá? Vou explicar, tá, gente? O que é oração quântica? Nada mais é do que a oração que Jesus já fazia. É uma oração num estado de meditação total ali. Você está ali
frequência baixa. E é interessante porque alguns textos que eu li falavam que essa frequência, às vezes, é frequência do sono, você pode dormir. Mas, quando você está numa oração profunda, também é essa frequência. E aí, eu pensando sobre isso, né, pensando sobre vocês que são pastores, como manter, né, a saúde espiritual num mundo que cada dia se pode falar menos sobre alguns assuntos, e a gente tem que falar, eu pensei sobre isso, né, sobre Jesus. A resposta sempre está em Jesus, né, gente? Nós estamos aqui por causa dele, né, a igreja existe por causa dele. E eu queria ler com vocês uma escritura que sempre me impressionou muito. Marcos, capítulo 6, versículo do 29 ao 51. Porque aqui eu vejo Jesus praticando tudo isso que eu acabei de falar. Mindfulness, frequência teta, psicanálise positiva, tudo isso Jesus está praticando aqui, tá bom? Então, eu queria ir lá com vocês. Marcos 6, versículo 29 ao 51. Essa passagem, né, antes disso, João Batista, que era primo de Jesus, havia sido decapitado. E os discípulos, quando souberam disso, foram falar para Jesus. Bem, e Jesus tinha acabado de fazer uma expulsão de demônios. Eu não sei aqui se alguém já fez isso, né? Mas eu imagino que deve ter que ter uma concentração absurda para fazer isso. Deve ser algo até cansativo, acredito eu. E aí Jesus tinha acabado de fazer isso, chegaram os discípulos, né? Capítulo 29, versículo 29. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. Então, assim, eles foram, falaram para Jesus, e Jesus quis se retirar dali, normal, uma pessoa que ele amava tinha morrido. É a mesma coisa que eu chegar para um de vocês e falar: olha, seu irmão morreu, porque ele estava lá na manifestação do 8 de janeiro, ele foi preso e ele morreu. Você entende assim, o sentimento que deve dar, né? Derrota, de angústia, né? E ele estava mais ou menos nessa situação, porque a morte de João Batista foi uma morte extremamente boba. Né? O que você quer? Eu quero a cabeça. Até o rei não queria fazer aquilo. Né? Mas fez, você tinha que fazer. E aí, você está filmando, tá? Essa parte você corta, por favor. A parte que eu falei antes. Tá? Por favor, não pode divulgar essas coisas, não. Então, aí... Então, ele saiu com o pessoal para orar. Agora, olha só, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Olha só, ele queria ficar sozinho, ele chegou num lugar que estava lotado. Vocês que são pastores, eu acredito que vocês devem passar por isso direto. Né, pastor Jorge? Pastor Jorge é direto, entendeu? Então, assim, não tem tempo, ele não tinha esse tempo, a multidão estava lá. Né? E aí, o que ele fez? Ele se despediu, né? Despede-os para que vão a lugares, a aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm que comer. Eles, porém, respondendo-lhe, lhes disse: dai-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Então, olha que interessante aqui, só para resumir. Os discípulos falam: não, então, Jesus, vamos dispensar o povo. E eles vão para outro lugar, porque eles estão com fome. Além de eles estarem lá, eles estavam com fome. Né? E aí Jesus fala: não, vamos dar de comer. Agora, você sabe o que vai acontecer, ele vai fazer um grande milagre. E aí você pensa, a frequência cerebral de Cristo para conseguir fazer isso, né? Analisando agora de longe. Né? A gente sabe que ele não estava num estado ansioso, isso eu tenho certeza, por mais e nem num estado depressivo, né? Mas ele estava numa frequência
de completa entrega naquela oração, apesar de tudo que estava acontecendo em volta dele. Então, isso eu sempre achei algo que assim, eu chamava de domínio próprio. Né? Eu sempre chamei isso de domínio próprio. E na Bíblia isso é domínio próprio. Mas, assim, a gente estudando, a gente vê que é até mais que isso. Porque, às vezes, quando você está tendo domínio próprio, você só está se segurando. Mas a sua mente está... Não, é dominar a mente também. Dominar a sua mente para não estar em outro lugar. Estar aonde você tiver que estar. Se você está com uma ovelha, você tem que estar com aquela ovelha. E disse-lhes... E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E, tomando eles 5 pães e 2 peixes, levaram os olhos ao céu, abençoou e partiu o pão. Todos comeram, ficaram fartos. Levaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000. E logo obrigou os seus discípulos... Aí, olha só. Aí a gente pensa, não, parou por aqui, então, né? Não, não parou por aqui. Ele continuou. Ele pegou os discípulos, subiu para o barco e passou adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte orar. Então, ele foi lá orar. E aí, o que aconteceu? Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Olha que incrível. Depois de um dia desse, Jesus ainda andou sobre as águas. Então, assim, é sério, essa passagem ela sempre me impressionou tanto. Porque eu falei, meu Deus, Jesus, assim, eu acho muito difícil uma pessoa não se arrepender vendo alguém andando sobre a água. Vendo um milagre desse acontecendo, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque talvez vão existir situações em que não possamos falar, mas vamos ter que ser. Né? E como nós vamos ser se a gente não dominar a nossa mente completamente? Eu não estou falando sobre dominar mais ou menos. Estou falando sobre dominar como Jesus dominava. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subindo para o barco, para estar com eles, o vento se aquietou, e eles ficaram muito assombrados e maravilhados. Então, olha só, né? Então, Jesus é aquilo que eu falei, né? Sobre você não... um estado de oração tão profundo que você não tem nem mais o limite da matéria. Né? Ele ultrapassou esse limite. E a Bíblia ele fala que nós poderíamos fazer, né? Coisas tão grandes ou até maiores do que o que ele fez. Imagina, né? Isso é tão desafiante. Nossa, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Eu nunca tive, nunca cheguei nem perto. Mas tudo isso que eu estudei para estar aqui, isso me desafiou muito. E eu pensei, bom, eu como médica, né, o que eu posso trazer para vocês hoje como ferramenta de saúde? Né? Então, o que eu pensei? Eu pensei primeiro da gente fazer um exercício. Eu sei que a maioria de nós temos muitas coisas para fazer. Essa é uma das características do nosso século, né, do neoliberalismo e de todo esse capitalismo. Não estou criticando, tá, gente? Mas é uma característica. Nós somos assim. A gente ficou assim. Somos homens que trabalham, homens laborians, homens faber, né? E somos assim. Não tem como fugir desse século. Mas como fazer para manter, então, essa frequência? E aí é algo que eu tenho feito. Antes de vir para cá, eu fiz ontem, né, tenho chamado meu marido para fazer comigo, que é você entrar numa frequência mais baixa antes de orar. Então, eu queria chamar vocês, né, para se levantarem, para a gente poder fazer um pequeno exercício aqui, para finalizar. Faltam só 10 minutos, então vai finalizar na hora, glória a Deus por isso. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é espreguiçar. Espreguiça, melhor coisa que tem, né? Espreguiçar. Espreguiçar é muito bom mesmo. Agora,
eu vou pedir que vocês em pé, tá bom? Em pé mesmo. Você vai fechar os seus olhos. Eu vou tirar meu sapato. Quem quiser tirar também pode tirar, tá bom? Você vai colocar os seus pés no chão. E é uma coisa tão interessante que vocês vão ver o quanto isso é difícil às vezes. Vocês vão fechar os olhos, vão colocar o pé no chão e vocês vão sentir que o seu pé inteiro está tocando o chão. Tá bom? Eu vou pedir para você fixar bastante na sua respiração, né? Deixa que só eu vou falar agora. Inspira, expira. E presta atenção nos seus pés. Presta atenção para que eles possam tocar totalmente o chão, de uma forma igual. Calcanhar, a lateral do pé, cada um dos dedos. Não deixe que um dedo toque mais que o outro. Procure colocar a planta toda dos seus pés no chão. Agora, nós vamos subir. Você vai fixar na sua batata da perna, tá bom? Você vai pensar no fluxo sanguíneo que tem ali, subindo, descendo, irrigando cada um dos seus músculos. Se você tem dor, você já leva para o Senhor uma cura, né? E vai subindo. Preste atenção na sua respiração agora. O ar entrando pelo seu nariz espontaneamente e saindo através da expiração. Entra o ar e sai através da expiração. Agora vamos subir mais um pouco e você vai para a sua coluna, né? Começa da coluna sacral, que é essa aqui próxima do glúteo, e vai se ajeitando, se colocando numa posição ereta, né? Se os seus ombros estão para frente, coloque para trás. Murcha a sua barriga, fixa o seu quadril. Fique nessa postura ereta, né? Procure separar o seu quadril do seu tórax, aumentando essa distância. Fica assim um tempinho, fixa na sua respiração novamente. Puxa o ar. E solta. Agora, eu vou pedir que você visualize Cristo, né? Da maneira como você o imagina. Luz, o ser. Imagine Cristo. Agora eu gostaria que você levasse para Ele o seu maior desejo. Entregue para Ele. Agora eu vou pedir que você caminhe até Ele e o abrace. Deixe Ele te abraçar. E agora, mergulhe dentro dele. Amém. Obrigada, igreja. Era isso, né? Por que eu fiz isso? A única coisa que eu queria é que vocês conseguissem chegar nesse estado. E aí eu quero passar aqui um desafio, um dever de casa, que eu vou fazer também. Eu quero aprender a orar todos os dias nesse estado. Todos os dias eu vou orar nesse estado. Eu não sei o que vai acontecer, mas daqui a um ano a gente conversa. Tá bom? É isso.